Nessa aula você vai aprender como que funciona a planta baixa dinâmica, né, utilizando os blocos dinâmicos. Então, assim como no manual de uso diz, ó, imagine a planta baixa como blocos de encaixar. Selecione o bloco que encaixe no formato da planta que deseja e modifique as dimensões. Antes de definir o comprimento, define a espessura. Então, por exemplo, aqui nesse esboço de planta, eu posso identificar esses blocos. Então, tem um bloco aqui quadrado, né, com 4 partes. Tem um bloco em L e tem um bloco em C. No começo pode ser um pouco complicado, né, de conseguir identificar essas peças, mas depois com o tempo você vai se aperfeiçoando e vai fluindo melhor, tá? Então, os blocos dinâmicos de planta baixa funcionam como os blocos de encaixar, tá? Então, quando você baixa o template, ó, esse aqui é o template, certo? E aqui tem os arquivos de planta baixa. Você pode ver que tem aqui em vários formatos. Tem formato tipo 4 paredes, tem formato tipo C, né? Que é esse aqui. Tem esse formato aqui, né? Que tem 3 partes e esse rasgo aqui no meio, enfim. E você pode modificar as cores da parede, né? No caso dessas paredes aqui. Então, por exemplo, se você quer um cinza mais escuro, você vai dar o comando MA, clicar aqui na rachura que você quer e vai colar nessas paredes. Assim você consegue copiar essa propriedade. Se você quiser marrom, você pode também fazer através desse tipo, certo? Primeiramente. E aqui então tem blocos de planta baixa em diferentes tipos, tá? Quando você baixa o arquivo, o template, ele vem com o arquivo modelo. Esse arquivo modelo ele tem exemplos de planta baixa, corte e fachada para você identificar, para você entender melhor como que funciona. Então, primeiramente, você vai fazer um esboço da sua planta, né? Que é indicado que você faça em um papel porque sai muito mais fluido. Só que isso é uma questão pessoal. Tem gente que gosta de fazer de outras maneiras, tem gente que gosta de fazer o esboço do projeto no papel, certo? E então você vai identificar esses blocos e fazer as linhas de referências. Por que as linhas de referências são importantes? Tá? Você pode fazer com o comando line mesmo, certo? E vai aqui demarcando o seu projeto. Então, eu vou dar um offset aqui de 10, porque eu tenho digamos que eu tenha 10 metros de largura por 30 metros de comprimento, um terreno de 10 por 30. Então aqui eu estou demarcando o tamanho do meu terreno, certo? Ó, então aqui eu posso identificar que eu preciso de um bloco com 4 paredes. Então eu tenho um bloco com 4 paredes, clico aqui e adapto aqui o tamanho dele, certo? As linhas de referência elas servem para você demarcar a posição dos blocos e saber a dimensão deles, certo? Porque aqui você sabe que o limite é 30 metros, então o bloco ele teve que vir até aqui. Você pode fazer essas linhas de referência utilizando esses blocos aqui que são dinâmicos, né? Que é esse bloquinho aqui, ó. Esse bloco aqui, no template. Ou você pode fazer da forma que você preferir utilizando o comando line, certo? Então você vai posicionar essas linhas de referência, ela vai dar demarcação do seu projeto. E aqui você então pode utilizar os blocos. Então aqui nós temos um bloco tipo 4 paredes, certo? Porque ele vai dar o entorno do terreno, a delimitação do terreno. E aqui eu tenho um bloco um bloco tipo C, que vai encaixar nesse bloco aqui, certo? Aí você vai identificando esses blocos, você tem aqui, ó, todos esses tipos. Basta você utilizar em sua planta, certo? Esses blocos em branco aqui são que estão em vista, né? Porque uma planta baixa e uma parede pode estar em vista ou em corte, certo? Esses aqui são blocos em corte, esses aqui são blocos em vista. Voltando aqui, ó, essa minha planta baixa aqui do primeiro pavimento, então eu tenho esse bloco aqui, que dá demarcado em azul, que é esse aqui, ó, esse vermelho, e tenho esse bloco em verde. O encaixe da planta baixa, ele se dá através dessa demarcação aqui em vermelho, ó, você sabe exatamente o ponto de inserção. Essa linha em vermelho não sai no PDF, então ela não vai ser impressa, certo? Então, o bloco de encaixe entre paredes funciona dessa maneira aqui, ó. Você vai vir com um bloco
E você vai pegar o encaixe dele com o ponto de interseção aqui e vai fazer esse encaixe. Dessa forma, a layer que está embaixo, ela não vai ser impressa, certo? Porque a rachura vai ficar por cima. A layer vermelha não vai ser impressa, então tem um encaixe perfeito aqui da planta baixa. Eu vou mostrar aqui para vocês como que fica, para vocês terem uma noção, tá? Olha só, vou dar um plot aqui. Então veja, ó, que o encaixe sai perfeito, certo? Então você vai utilizar esses blocos de encaixe, identificar esse bloco e vai encaixar. Então aqui eu tenho um bloco tipo I, né, porque é uma paredinha que vai encaixar nesse aqui. Já tem eu tenho um bloco aqui de I que não tem encaixe, porque ele não está encaixando em nenhuma outra parede. Esse aqui encaixa nessa parede aqui geral, certo? Então assim você vai encaixando os blocos. Aqui eu tenho os blocos em vista, porque aqui é no segundo pavimento, ó. Segundo pavimento. Então é isso, gente. Olha, copiou. Vou fazer aqui mais ou menos para vocês verem. Copiou, trouxe para cá, clicou aqui. Essas linhas de referência servem para mim saber o tamanho da dimensão, né? Da delimitação. Aqui, ó, eu tenho aqui já delimitado. Eu pego o bloco em U, encaixo. Aqui. Esse bloco em U, ó, eu posso mover para lá ou para cá, clicando nessa setinha, nessa setinha mais gorda, sabe? E o triângulo, ó, eu consigo aumentar ele. Trazer para cá, porque eu tenho que trazer aqui. Pronto. Encaixa aqui, ó. Pronto. Certo? E assim eu vou identificando quais peças eu preciso utilizar para ir compondo a minha planta baixa. Aqui eu vou copiar essa peça aqui. Eu não tenho uma linha de referência aqui, mas vamos supor que a gente tem uma parede aqui. Você pode rotacionar, ou você pode utilizar aqui a rotação dinâmica, que é essa bolinha aqui azul. Então você clica na bolinha azul, olha, ele vai rotacionar. Tá? Encaixo aqui. Aí trago minha parede até aqui. Eu posso aumentar a espessura utilizando essa setinha azul, tá? Depois, gente, é só posicionar então os blocos, né? Tem aqui, ó, os blocos de sofá, blocos de tapete, blocos de mesa, enfim, para compor a sua planta baixa. Em relação às esquadrias, né? Muito importante dizer. As esquadrias, elas são posicionadas em cima da parede, certo? E elas já são rachuradas. Elas têm que ficar por cima, porque aqui, ó, essa rachura branca, né? Eu vou fazer um corte, então, na parede, uma abertura na parede para o encaixe dessa esquadria. Então ela já vem rachurada. Eu não preciso ficar cortando rachuras, porque isso é algo que traz muito problema para o AutoCAD, né? Pode travar e tal. E essa porta ela tem que ficar por cima da parede. Como que você controla isso? Através do Draw Order. Então você clica com o bloco aqui, clica no bloco com o botão direito do mouse, vem em Draw Order e seleciona, né, se você quer enviar para trás ou para frente, certo? Então o template ele funciona com esse esquema de camadas, onde você porque senão, ó, se eu coloco esse bloco aqui para trás, vai dar errado, por exemplo, né? E aí eu não vou ter o encaixe da minha planta, certo? Porque vai ficar essa linha aqui. E não é assim que se representa. Então eu venho com um bloco, ó, clico aqui, trago ele para frente. E agora sim, certo? A mesma coisa com a porta. E a porta você pode indicar a espessura, né? Então ela consegue adaptar a espessura da parede, certo? Que você pode também aumentar o tamanho. Veja que bugou aqui, certo?
Eu tenho um vídeo falando sobre bugs de bloco, porque a forma correta de interagir com o bloco da porta é o seguinte, ó. Vou resetar. Primeiro você vai digitar o tamanho que você quer, certo, da porta. Depois você vai fazer, modificar a alteração dela. Então veja que essa porta está indicada para baixo, tá? Então primeiro aqui eu vou digitar ponto 8, ficou muito pequena, ponto 9. E agora eu posso rotacionar essa porta do jeito que eu quiser. Posso clicar aqui para virar assim. Pronto. Ó. Aqui não buga, porque ela está na dimensão que ela foi criada, certo? Porém, se eu coloco, se eu viro ela para cá, ó, se eu modificar, ela vai dar problema, certo? Porque ela perde a referência original dela. Então, primeiramente, você tem que colocar a dimensão da porta que você quer e depois utilizar o comando aqui para ela virar. Então, os blocos de esquadrias, ó, eles ficam por cima da parede. Então, aqui eu tenho um bloco de porta também. Eu vou tirar ele aqui para vocês verem que tem uma parede embaixo. Assim você não precisa ficar cortando a rachura. Bom pessoal, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês como que funciona a planta baixa. Como vocês viram, é bem simples, basta você fazer as linhas de referência, identificar esses blocos, copiar os blocos e começar a fazer os encaixes e as dimensões deles, certo? Então, os blocos são fáceis de você interagir com ele, basta selecionar. Então essa setinha está indicando para cá, então isso significa que se eu interagir com ela, olha só, o bloco ela vai crescer nesse sentido. Essas setinhas de dentro são para a espessura da parede. Então digamos que você queira uma parede de 30 centímetros, então você clica aqui e digita ponto 30. Então ela vai ficar com a espessura de 30.